Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E no e-mail que está vindo aqui, nós iremos ver, né, as dores de uma separação, e aí eu quero meio que pressionar a pessoa a voltar, meio que começa a usar o filho, né, os filhos para querer fazer com que a pessoa volte. Vamos entender a complexidade e o problema disso para que você possa se libertar e dizer, tipo, vai, segue seu caminho e eu vou seguir o meu. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, parabéns por essa pessoa abençoada por Deus que ajuda tantas pessoas. Ô minha querida, obrigado, viu? Pelas palavras, aliás, né? Bênçãos de Deus a todos nós, sempre. Bom, vou fazer um resumo da minha história. Estou divorciada há 5 anos e não estou livre dos meus sentimentos. Sinto muito amor e saudades do pai do meu filho. Mas ele não me quer, fala que prefere o mundo. Não me quer, fala que prefere o mundo? Tá, é tipo aquelas pessoas que falam, tipo... É igual, às vezes, pessoas religiosas que falam, não pode escutar música do mundo. Então, quer dizer, são músicas consideradas, então, profanas. Ele prefere o mundo, então ele prefere, tipo, viver, é isso. É dominado pela família, não tem atitudes próprias. Olha, minha querida, veja bem, eu até entendo que tenha pessoas que são dominadas pela família, mas não tem atitudes próprias. Se ele não tivesse atitude própria, ele teria te deixado? Você consegue fazer esse gancho, fazer esse link? Não é, gente? Porque geralmente a pessoa que não tem atitude própria, ela não consegue tomar uma decisão dessa magnitude, né? Como é o fato de terminar com alguém, por exemplo. Então, ainda mais sendo pai, né? Vocês têm um filho. Então, não sei não se ele não tem atitudes próprias não, viu? Não faz o que quer e sim a vontade dos outros. Fala que os amigos valem mais do que eu. E isso me deixa arrasada. Bom, minha querida, veja bem. No e-mail anterior eu gravei sobre ciúmes de amizade, né, tal. E eu falei que o amor ele se multiplica. Porém, eu falei que existem diferenças, evidentemente, claro. Uma coisa é quando a gente começa a namorar, é óbvio que vai reduzir o tempo. O amor, ele não se divide, mas o tempo sim, não é verdade? Então, se antes, quando eu era solteiro, eu tinha todo final de semana para ficar com os meus amigos, então, apesar do meu amor agora ter se multiplicado, por que se multiplicou? Porque eu continuo amando meus amigos, mas eu comecei a amar uma outra pessoa com quem estou me relacionando amorosamente. Então, o que acontece? Nesse sentido, que o amor se multiplicou. O amor se multiplicou, mas o tempo não. Não tem como a gente ter 48 horas dentro de 24. Certo? Então, o tempo não se multiplica. O tempo tem que se dividir mesmo. O tempo vai ser dividido. Então, é natural que agora a gente não terá mais todo aquele tempo que tínhamos antes com os nossos amigos. Por quê? Porque agora estamos namorando. Então, eu deixei bem claro que existe, né, essa diferença. Agora, quando o cara fala para você que os amigos valem mais do que você, então me parece que ele quer te reduzir, quer te diminuir. Uma coisa seria se ele falasse assim. Presta atenção, gente. Uma coisa seria se ele falasse assim: não, veja bem, olha, é que eu gosto dos meus amigos, gosto de estar com eles, mas você tem que perceber quanto eu gosto de você também, né? Tipo, tô indo jogar bola com eles, não tô indo numa balada com eles, não tô indo, sabe, curtir, né,
farrear com eles. Então uma coisa seria se ele tivesse falado isso. Outra coisa é ele falar, meus amigos valem muito mais do que você. Me parece que ele quer, né, reduzir, quer humilhar, quer pisar. Então, minha querida, quando alguém quer pisar, quer nos reduzir, a gente tem que mandar ele catar coquinho, sabe? Então, esse tipo de pessoa não tem nada a acrescentar na nossa vida, nada. E que sobre abandonar um filho, ele resolve com Deus. Ah, tá. Então, provavelmente você usa o argumento do filho, né? Você abandonou um filho, tal, não sei o que, como que pode? Isso aí eu resolvo com Deus. Resolve com Deus, não é? Agora, você não foi homem suficiente para, então, resolver com o seu próprio filho, né? Ou seja, muitas vezes deixa um filho traumatizado, né? A criança se sente abandonada pelo próprio pai. Então, não arca com as consequências. Fazer foi gostoso, não foi? Fazer é uma delícia, né? Nossa! Na hora depois de arcar com as responsabilidades, com as consequências, aí, né? Aí deixa a criança lá, né? Aí depois eu me resolvo com Deus. Enfim, tudo o que eu queria era ter ele ao meu lado. É uma vida de casados, mas ele não quer mais. E diz que nenhuma mulher vale mais do que a família. Só porque eu não aceitava, André, a família dele chegar mandando em nossa casa, no nosso filho, até decidir a igreja que frequentaríamos, deve ser isso que ela quis dizer aqui, é que está um pouquinho complicado de entender, tá, gente? Desculpa. Tinha que ser a igreja deles. Nisso gerava brigas, discussão, tudo porque a família dele não respeitava nosso casamento. Então, né? Isso porque o casamento é a instituição sagrada, né, para a igreja, né? Então, são tão religiosos, né? São tão religiosos, mas não sabem respeitar. Isso que eu falo. Gente, as incoerências é o que às vezes mais me choca na leitura dos e-mails. O quão incoerente as pessoas são. Sofro muito, já caí em depressão, tenho muitas recaídas e sofro porque não aceito ele ter me abandonado com um filho e acha que o mundo vale mais do que a gente. Por aí vocês estão vendo, eu estava certo quando eu fiz a comparação do que o mundo, né, com as músicas religiosas. Lembra que lá no início eu fiz? Vocês estão vendo o quanto a religião está presente aqui, né? Então, o mundo vale mais do que a gente, ou seja, do que eu e o filho. Então, estava certa a minha comparação mesmo. Tenho medo de ficar doente novamente e não conseguir, pois minha depressão quase tirou a minha vida. André, por favor, me fale alguma coisa que realmente eu possa entender o porquê desse sentimento dentro de mim que não acaba. Não quero continuar gostando de uma pessoa que não me quer e nem nosso filho. Quero poder voltar a sorrir e ser feliz com meu filho. Quero me sentir viva novamente. Bom, primeiro, minha querida, você vai ter que entender que acabou. Se você não entender que acabou, se você não assumir que acabou, então você vai continuar nesse processo e vai entrar nesse quadro depressivo, entra nessa tristeza e assim por diante. Outra coisa que é muito importante, que é necessário que você tenha consciência, é que você não use o filho para isso. Porque cada vez que você usa o filho, por exemplo, você deixou, como que pode você ter deixado as juras de amor que você fazia? Como que pode você ter me deixado e ter deixado seu filho? Entendeu? Não coloca mais isso. Toda vez que você coloca isso para querer colocar culpa nele, então, para ver se através desse peso da culpa, desse remorso, ele volta a ficar comigo pelo peso na consciência de ter deixado o filho. Cara, ninguém tem que voltar comigo por causa de remorso, por causa de peso na consciência. A pessoa deveria querer voltar comigo porque ela chegou nessa conclusão
porque ela, de repente, não é, teve alguma dúvida, e existe isso? Tem gente que às vezes fica com dúvida no sentimento, igual aquela pessoa que às vezes ficou com dúvida da faculdade. Então a pessoa teve uma dúvida na carreira, estava fazendo uma determinada faculdade, achou que não era o que queria, saiu, começou a fazer outra, aí percebeu que realmente era aquilo que queria, então voltou, não é? Só que faculdade é uma coisa fácil. É uma coisa fácil, principalmente se for paga, né? Você tranca, depois você volta. Agora, emprego já é um pouco mais difícil. Por exemplo, a pessoa às vezes está dentro de uma empresa, pede para sair. Vocês sabem que tem empresa que deixam as portas abertas e tem outras que a política delas é, se a pessoa pediu para sair, aqui ela não volta mais. Ela não entra mais aqui. Vocês sabem que eu conheci várias empresas assim, que ela tem esse tipo de política. Saiu, depois não adianta querer que não vai voltar. E essa é a política da empresa lá. E relacionamento amoroso, às vezes acontece isso também. A pessoa fica na dúvida, tal, o sentimento entrou em dúvida. Então, se é o caso da dúvida e a pessoa saiu, viveu outras experiências e depois então viu que, tipo, eu estava muito errado, estava muito enganado e ela quer voltar. E se diante do contexto e da análise que a gente teve, a gente considera que vale a pena dar a chance, vale a pena aceitar a pessoa de volta, ok. Porém, minha querida, não é o caso. Não é isso que aconteceu aqui. Aqui aconteceu que ele saiu, acabou e ele não quer voltar. Então você está vendo? No caso das pessoas que se arrependeram, elas passaram por outras experiências e livremente elas chegaram nessa conclusão. Não por causa da pressão, não por causa disso. E me parece que usando o filho você quer pressionar para que ele volte. Então ninguém deveria voltar por causa de pressão. As pessoas deveriam voltar porque elas tomaram consciência, chegaram à conclusão e decidiram então a voltar. Decidiram voltar. Então você precisa entender isso. Se você não entender isso, esse processo ele só vai ficar aí, né, dentro de você e cada vez você vai buscar sempre uma justificativa para meio que obrigá-lo a voltar. O filho, depois o filho está mal na escola, não é? Bate nos amiguinhos, é por conta disso, é por conta... Entende? Então, precisa tomar muito cuidado com isso, porque senão começa esse tipo de coisa para querer trazer a pessoa de volta. Então, esse não é o caminho, gente. Não tem que ser feito dessa forma. Trate o seu filho da melhor maneira possível. Incentive... Quando você conversar com o seu ex, incentive-o a ver o menino, tá? Então, ao invés de ficar nessa de você deixou o seu filho, você não quer sair com o menino no final de semana, né? Isso é importante para ele. Eu acho que a gente tem que, tá? Se você não quer mais, tudo bem, mas você sempre será o pai dele. Sabe, ter esse... Porque a criança não tem nada a ver com isso, gente. A criança não tem nada a ver com os nossos conflitos. Os nossos conflitos, a gente tem que ser adulto suficiente para resolver os nossos conflitos entre nós, né? E deixar a criança fora de tudo isso. Porque a criança pode sofrer os impactos dessas pressões, dessas coisas, e um sempre falando mal do outro. Isso aí é péssimo para a criança, na verdade. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. E lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, sobre os meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, sobre o treinamento emocional. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.